Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Abra suas Bíblias em Êxodo capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Êxodo capítulo 12, versículo 1, aqueles que não encontraram, acompanhem conosco. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, a sua família, um para cada casa. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um pode comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festas ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença em nosso meio. Obrigado pelo teu Espírito Santo que está aqui entre nós e paira sobre nós. Nós pedimos uma inspiração e uma revelação da tua palavra. Nós pedimos que o Senhor use tudo aquilo que está no nosso alcance como seres humanos, mas que a obra seja divina e espiritual. Que o Senhor traga, Senhor, a revelação da tua palavra, que o Senhor abra, Senhor, a mente e o coração do ser humano, para que a tua palavra seja como uma semente que frutifique para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os seus lugares e exaltem o nome do Senhor Jesus com as suas palmas. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos com a minha família, com os meus pais, meus irmãos, eu tinha 10 anos de idade, isso foi em 98. Eu sei, já estou ficando um pouquinho velho, mas graças a Deus as coisas continuam tudo bem. E eu lembro quando eu chegava lá e começaram a falar lá na escola, eu ainda estava na 3ª série, que eles chamavam a Páscoa de Passover. Passover, numa tradução literal, quer dizer passar por cima. E eu nunca tinha ouvido essa forma de se chamar Páscoa. Existe também aquilo que é a tradução literal de Páscoa, do português para o inglês, é Easter. Mas na escola que eu estudava, que era uma escola cristã americana, eles chamavam de Passover. E aquilo me chamou a atenção, porque foi a primeira vez que eu fui exposto esse termo, essa terminologia de chamar aquilo que nós celebramos como brasileiros, como Páscoa. E aí quando eu comecei a perguntar a eles por que eles chamavam aquilo de Passover, eu fui entender que na verdade isso é um termo que melhor descreve a Páscoa do Antigo Testamento. E aqui que é onde o caldo engrossa. Muitas vezes a gente só pensa na Páscoa ressignificada pelo próprio Jesus na sua morte, na sua ressurreição e a tumba aberta. A ressurreição de Cristo, isso é a Páscoa que nós celebramos, que foi ressignificada na nova aliança, na aliança da graça, no Novo Testamento. Mas quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia conta como uma história de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, eles estavam naquela época, naquele exato momento do ano, celebrando a Páscoa do Antigo Testamento. E é aqui que vem o termo de passar
por cima, de passar sobre. E o texto que nós lemos, ele é riquíssimo. O texto que nós lemos, na verdade, já fui ministrado por esse texto, enquanto eu estava aqui preparando esse sermão. O Espírito Santo já começou a tocar no meu coração. E para que a gente entenda a riqueza do significado da Páscoa do Antigo Testamento, o famoso Passover, o passar por cima, nós temos que olhar um contexto como um todo. Porque o nosso Deus não dá ponto sem nó. O nosso Deus é um detalhista, é o Criador dos céus e da terra, é o arquiteto da história, e tudo que Ele faz, até na quantidade de cabelo na sua cabeça, Ele sabe. Ele é esse detalhista na sua perfeição, na sua onisciência, na sua onipotência. Então nós temos que voltar ao início. Nós estamos em Êxodo 12 especificamente, mas nós temos que voltar a Gênesis 1. Em Gênesis 1, todos nós conhecemos essa história. Eu lembro que eu conheci a história de Adão e Eva no Regenere Kids, no Pequeno Galileu, que hoje temos o Regenere Kids aqui também. Mas no Pequeno Galileu eu lembrava das historinhas que as tias contavam para nós sobre a queda do ser humano. Sobre Adão e Eva que foram desobedientes, que viviam no paraíso e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, da única árvore, entre tantas outras árvores abençoadíssimas e prósperas que Deus tinha deixado no jardim. E à medida que eles comeram, seus olhos foram abertos, o conhecimento e o discernimento entre o bem e o mal lhes foi dado, e a partir daquele momento, o próprio Deus, na sua trindade, falou: olha, o homem e a mulher, o ser humano, agora conhece a diferença entre o bem e o mal. Não é bom que eles vivam para sempre como nós, Pai, Filho e Espírito Santo. E foi nesse momento que, conforme a própria palavra nos diz, que o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte. A própria palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, como consequência, a desobediência de Adão e Eva, como consequência, o ser humano ter acesso ao conhecimento entre o bem e o mal, o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte. Eu sei, são termos fortes, são conceitos difíceis de compreensão, mas mais importantemente, difícil aceitação. Nunca vi uma casa em festa que enfrentou a morte, seja que for do pequeno pet, quanto mais de um membro da família. Porque a morte não era um design original de Deus. A morte não era natural desde o início. Ela foi implementada depois de uma desobediência, depois como consequência do pecado. A humanidade, representadas ali em Adão e Eva, tinha desobedecido a Deus, conhecido a diferença entre o bem e o mal, pecou contra Deus e, consequentemente, a morte veio. Então, isso nos traz um pano de fundo. Um pano de fundo de tudo que vivemos como humanidade, em questões bíblicas, extrabíblicas, na história que nós conhecemos, nos livros das histórias, o ser humano caído. Então, quando Deus começa essa narrativa, Deus prepara já tudo de antemão. A Bíblia diz que, na verdade, o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, Deus, obviamente, na sua onisciência, sabia disso tudo. E mediante a morte que entrou no mundo pelo pecado, mediante a natureza corrompida do ser humano, que foi deturpada, foi corrompida pela desobediência do ser humano, o homem, a mulher, o ser humano se encontrava numa escravidão, se encontrava aprisionado. Em que sentido? No sentido que Paulo nos escreve em Romanos 7, que ele fala: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. João complementa o estado caído do ser humano, quando ele nos escreve em 1 João 1, dos versículos 8 a 10, ele fala: olha, se alguém disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo e torna Deus um mentiroso. Se alguém disser que não peca, ele está fazendo de Deus um mentiroso e ele não há verdade nele. A verdade não habita nele. Então, mediante esse pano de fundo, a representação da humanidade diante do Deus Criador dos céus e da terra, em Adão e Eva, o ser humano se encontra num estado caído, se encontra num estado aprisionado, se encontra na escravidão. A escravidão ao pecado.
A escravidão a fazer aquilo que nós não desejamos fazer. A escravidão, aquilo que vai, consequentemente, nos levar à morte. Deus falou para Adão e Eva, olha, no momento que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. E Deus estava falando em todos os aspectos, corpo, alma e espírito. Espiritualmente eles morreram naquele mesmo instante, porque a morte espiritual do ser humano é uma separação de Deus. E quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles não morreram no seu corpo físico naquele exato momento. Passaram a não ser mais seres que iriam viver para sempre com Deus, mas eles morreram espiritualmente. Por quê? Porque no momento que Deus descia ao jardim para falar face a face com Adão e Eva, Deus teve que procurá-los e eles se escondiam pela vergonha do seu pecado. A partir daquele momento, o ser humano não podia mais andar nu como os animais andam, porque o conhecimento do bem e do mal, a concupiscência da nossa carne, exporia as nossas vergonhas. Naquele momento, a vergonha vinha sobre o ser humano e o homem, a mulher, Adão e Eva foram tirados do jardim, tirados do paraíso, separados de Deus. Nesse exato momento, pela pecabilidade da nossa natureza, pela corrupção da nossa natureza humana, momento que nós veríamos a glória do Senhor, como Adão e Eva podiam antes do pecado, aquilo agora, hoje, nos mataria. Essa é a corrupção do ser humano, esse é o aprisionamento da nossa carne. Essa é a angústia de Paulo e de todos aqueles que um dia conheceram a Jesus, é falar, Senhor meu Pai, quem me libertará desse miserável homem que sou? Quem me libertará desse poder que está em mim, que é o pecado? Quem me libertará das minhas iniquidades e, consequentemente, ao meu pecado, a minha morte, eventualmente física, mas acima de tudo, a espiritual, aquilo que a palavra de Deus nos chama como a morte eterna. A morte após a morte física, a morte da nossa alma, do nosso espírito, a condenação ao inferno e ao lago de fogo, algo que foi preparado para Satanás e os seus anjos. Mas aí, nesse pano de fundo, a gente começa a entender a narrativa que Deus preparou. Porque Êxodo 12 fala sobre um povo israelita, o povo que Deus levantou Moisés para liderar. Mas na verdade ele fala com toda a humanidade. Deus, na sua onisciência e nas coisas que Deus faz, que a gente não consegue entender muitas vezes, na maioria das vezes, Ele permitiu o seu próprio povo escolhido ser escravizado por 400 anos. Pensa num povo escolhido, um povo cujo Deus, na sua perfeição, escolheu, dentre tantos outros povos da terra, como a própria palavra diz que era um dos menores povos da terra, Ele escolheu os judeus, os israelitas, e permitiu esse povo ser escravizado por 400 anos. E aí a gente começa a fazer uma comparação. Será que Deus não estava falando algo para a humanidade mediante a escravidão do seu próprio povo por 400 anos no Egito? Será que essa não tem uma relação perfeita entre a escravidão do pecado e a escravidão do seu povo por 400 anos no Egito? Será que não é exatamente isso que Deus estava nos falando nessa narrativa histórica? Por 400 anos eles trabalhavam e simplesmente tinham a comida para a sobrevivência, estavam ali aprisionados, trabalhavam de segunda a segunda. Isso foi um dos propósitos pelo qual Deus implementou a guarda do sábado na antiga aliança, para o descanso do povo, para a confiança nele. Mas aí a gente começa a ver que essa escravidão de 400 anos, na verdade, estava falando sobre algo maior. Estava falando sobre a escravidão ao pecado, estava falando sobre a natureza corrompida do homem. E mediante Romanos 7, 1 João 1, versículo 8, eu queria fazer uma pergunta. Será que diante dos olhos de Deus, será que nós somos pecadores porque pecamos? Ou será que pecamos porque somos pecadores? Pensa nessa pergunta. Uma simples troca de palavras traz todo um entendimento novo, toda uma visão nova teológica mediante o que a palavra nos fala. Será que nós somos considerados pecadores por Deus porque cometemos pecados? Ou será que cometemos pecados porque somos pecadores?
Essa é a escravidão que o povo de Israel por 400 anos sofreu, viveu e representou para todos nós. Eles estavam aprisionados, não conseguiam se libertar, não conseguiam fugir, não conseguiam ter uma vida melhor, estavam aprisionados, assim como Paulo estava aprisionado. Miserável homem que sou, quem há de me libertar? Mas aí Deus escolhe um, chamado Moisés, que nesse caso, nesse contexto histórico, representa aquele que nós servimos, o próprio Senhor Jesus Cristo como libertador, aquele que foi erguido por Deus para libertar o seu povo. Então exalta o nome de Jesus, porque Jesus Cristo nos libertou do pecado, da iniquidade e consequentemente da morte. E no Egito, nessa narrativa, nessa perfeição de Deus, eu sei, não me pergunta, a própria história de Moisés já dá aquela bugada na nossa mente, né? 40 anos no palácio, vai defender um dos seus conterrâneos sendo açoitado com um chicote no meio da escravidão, mata aquele soldado que estava chicoteando o seu conterrâneo, vai para o deserto por mais 40 anos, o sonho acabou, não quero mais nada com esse tal de Deus aí que supostamente vai fazer coisas e tal. Aí depois de 40 anos vem uma sarça ardente, Moisés, eu te escolhi, volta para o Egito, você vai libertar meu povo, enfim. Não vou entrar na história detalhada de Moisés. Eu só estou exemplificando que quando Deus faz as coisas, normalmente a gente não entende nada. Aí Deus levanta Moisés. E a palavra diz, nesse Deus que muitas vezes é uma incógnita para nós, um Deus de difícil compreensão. Eu falo por experiência própria que eu nasci de novo em 2013, já fizeram 10 anos e, sei lá, mais ou menos 6 meses. E toda vez que eu chego próximo a uma etapa que eu falo, não, acho que agora eu estou entendendo quem Deus é, aí Deus faz algo novo e surpreendente e fala, quer saber, eu não conheço nada desse Deus. A palavra diz que quando Deus levanta Moisés, o próprio Deus que chamou Moisés para libertar o seu povo, endureceu o coração de Faraó. Como assim? É completamente contrário àquilo que Deus queria fazer. O próprio Deus endurece o coração de Faraó, segundo a palavra, para que o seu poder fosse demonstrado. Segundo a palavra, pela sua onisciência, para que a gente entendesse que não é pelo nosso entendimento, não é pelo nosso mérito, não foi por o que Moisés fez ou deixou de fazer, não foi o seu assassinato que o desqualificou, não foi ele ter nascido no palácio que o qualificou. É a soberania de Deus, a sua onisciência, a sua onipotência, as maravilhas, muitas vezes indizíveis, do nosso Senhor. Aí ele chama Moisés e fala, olha, vai lá, volta para o Egito, você vai libertar meu povo. Aí esse próprio Deus endurece o coração de Faraó, conforme a palavra diz, para que seu poder pudesse ser manifesto. Então as 10 pragas no Egito, era sim para libertar o seu povo, mas existem 2 facetas das 10 pragas sobre o Egito. A primeira faceta representa o juízo de Deus contra o pecado. Como eu trouxe todo esse pano de fundo, desde a queda de Adão e Eva, a representatividade desses 400 anos de escravidão do povo de Israel, isso representa um povo aprisionado no seu pecado, e mediante o pecado, consequentemente a morte, e acima de tudo o juízo de Deus, de um Deus que é 3 vezes santo, conforme nós lemos em Isaías 6, as 10 pragas representam Deus trazendo juízo e justiça no mundo caído. Deus trazendo o seu juízo, a sua ira contra as iniquidades do ser humano, contra os meus e os seus pecados, contra tudo aquilo que há de errado no mundo, contra toda mentira, toda inveja, toda perseguição, toda politicagem, toda roubalheira, toda imoralidade sexual. Tudo isso um dia irá enfrentar o juízo e a justiça de Deus. A palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que o homem planta, certamente colherá. Deus não se deixa escarnecer, a colheita continua funcionando. Mas ela também representa uma outra questão. As 10 pragas no Egito, conforme nós lemos ao longo da história bíblica,
no contexto bíblico, nós entendemos que Satanás é representado pelo próprio faraó. O mesmo faraó que teve o seu coração endurecido pelo próprio Deus, representa Satanás, que é um líder que mantém um povo aprisionado, que é um principado, é uma potestade, é uma autoridade espiritual, mantendo pessoas aprisionadas nos seus pecados. Então Faraó é uma figura escolhida pelo próprio Deus, para complementar a sua narrativa, para complementar a história que Deus conta para todos nós, hoje no século 21, algo que aconteceu há milhares de anos atrás. Então você vê Deus escrevendo uma história ali, com a sua mão perfeita, com seus propósitos inquestionáveis, com seus meios insondáveis. Ele representa com as 10 pragas o juízo contra o pecado, mas também a sua fúria, o seu poder e a manifestação da sua glória contra o próprio Satanás. Então o povo de Israel, obviamente, nessa época não sabia nada disso que eu estou falando para vocês, porque isso é uma prerrogativa que nós temos hoje com a Bíblia Sagrada que foi escrita. Nessa época, Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, não havia sido escrito mais nada. Então eles estavam simplesmente ali querendo a sua libertação física, enquanto Deus está falando sobre libertação espiritual. Então nós chegamos na última praga, nós chegamos na 10ª praga, que é a morte do primogênito. E é aí onde nós lemos em Êxodo 12, eu vou ler dos versículos 12 ao 13 novamente. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, nesse contexto que eu venho falando, Deus libertando o seu povo do Egito, representando a libertação do pecado, da iniquidade e consequentemente da morte. Deus derrama o seu juízo contra o pecado, mas também a manifestação do seu poder contra Satanás. Deus chega para o povo de Israel e fala: olha, vocês já viveram 9 pragas, e agora virá a 10ª. A 10ª é a morte do primogênito, não apenas de homens, mas também animais. Deus mostrando a abrangência do seu juízo contra o pecado, da fúria contra Satanás, do seu poder e da sua glória. Mas aí ele dá um escape. Olha, vocês estão celebrando a Páscoa. Nessa celebração, peguem um cordeiro imaculado, matem o cordeiro, peguem o sangue do cordeiro e coloquem sobre os umbrais da porta. E o sangue será como um sinal para livramento do juízo, para livramento do espírito da morte e da morte do primogênito. Todos aqueles que pegaram a ideia teológica, a cosmovisão bíblica, entendem que de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, seja ela falando de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, não importa, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus. Então, no momento que Deus está falando, mediante a sua narrativa histórica, mediante um povo aprisionado por 400 anos no deserto, mediante aquilo que nós enxergamos na humanidade, um povo escravizado aos seus pecados, Deus fala: olha, certamente contra todo tipo de pecado e iniquidade haverá a consequência, que é a morte, o meu juízo. Mas existe um povo separado por um sinal de um sangue imaculado sobre os umbrais da porta, e esse povo será chamado povo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo nos livra da morte, do pecado, da iniquidade e da morte eterna. Desde o Antigo Testamento nós temos Deus apontando para o Salvador, para o Messias, para Yeshua, para aquele que estava na fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Em João capítulo 1, versículo 29, o próprio Jesus disse que João Batista foi o maior homem nascido de uma mulher. E esse mesmo João Batista
Em João capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exalta o nome de Jesus, porque Ele é o nosso Cordeiro e o seu sangue carmesim redime os nossos pecados. Então existe toda essa narrativa. Existe o Cordeiro Imaculado que foi morto pelas famílias de Israel, lá no meio do Egito, enquanto Deus derramava juízo, fúria, poder e glória, através das 10 pragas. Tem também o Cordeiro que foi enviado pelo próprio Deus, quando Abraão foi chamado por Deus para sacrificar o seu próprio filho, Isaque. E antes que Abraão matasse o seu próprio filho, numa ordem divina, Deus enviou um anjo e falou: Abraão, pode parar, você não precisa matar o seu filho, porque você já provou a sua fé para mim. Eis aqui um cordeiro que vai tomar o lugar do seu filho, no lugar de sacrifício. Então nós estamos falando sobre um sacrifício para perdão de pecados. No Antigo Testamento como um todo, na época da lei, na aliança da lei, existia um sumo sacerdote que pegava animais, crucificava no altar e tinha aquele sangue como uma forma de perdão de pecados, de expiação, um sacrifício substituto para que o povo fosse perdoado. Da mesma forma, esse povo de Israel pegou esse Cordeiro Imaculado, pegou um sangue inocente de alguém que não havia cometido nenhum tipo de pecado e passou sobre os umbrais da porta, para que no momento que a 10ª praga, o espírito da morte, a consequência do pecado que veio lá do jardim do Éden, para que a consequência de todas as nossas iniquidades, no momento que chegasse para prestação de contas, no momento do pagamento pelos erros, iniquidades e pecados da humanidade, no momento que o espírito da morte vinha como a 10ª praga no Egito, o sangue do Cordeiro estava sobre os umbrais da porta, o sangue do Cordeiro que está sobre o seu povo. Exalta o nome de Jesus, porque Ele nos libertou do pecado e da morte. Aqui hoje, então essa narrativa, ela nos aponta para a Páscoa, daquilo que nós celebramos tão comumente, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento como um todo, nós vimos a fúria, a ira de Deus contra o pecado e iniquidade, a libertação do pecado consequentemente da morte, e tudo isso chega no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chega naquele que nós nos identificamos como o nosso irmão mais velho. E mediante o seu sangue, nós hoje podemos desfrutar de um relacionamento de intimidade com o nosso Criador, o nosso Pai. Então, quando nós estamos falando sobre um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós estamos falando sobre um sacrifício final, um sacrifício perfeito, uma expiação completa. Quando Jesus Cristo entregou o seu Espírito na cruz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, e faleceu. Antes mesmo disso, ele falou: tetelestai, está consumado. Então quando nós falamos de Páscoa, seja ela Easter ou Passover, seja ela Páscoa ou passar por cima, seja o significado da Páscoa no Antigo ou no Novo Testamento, do livramento do espírito da morte na 10ª praga do Egito para libertar o seu povo de Israel do aprisionamento de Faraó, que representava o próprio Satanás, ou seja, a morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e no 3º dia ressuscitou, não mais como um cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. Nós celebramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Mediante a revelação da Páscoa, mediante tudo aquilo que a palavra de Deus nos instrui, ela é o firme fundamento da nossa fé, somente a palavra, sola Scriptura. Nós temos uma garantia, nós temos uma esperança, nós temos naquilo que nós depositamos toda a nossa confiança e a nossa fé,
que de tudo aquilo que o povo de Israel viveu, todo o povo judeu, a humanidade, toda essa questão de aprisionamento, de escravidão ao pecado, conforme também nós vimos o povo de Israel sendo escravizado por mais de 400 anos, o sangue sobre os umbrais na porta, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus que tem poder. Nós temos uma garantia, conforme nós lemos em Romanos 8, versículo 15 ao 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, pode exaltar o nome de Jesus. O sangue do Cordeiro foi derramado, já está consumado. A obra expiatória da cruz do Calvário já foi realizada. Mediante este sangue, nós, assim como um povo de Israel, fomos libertos do espírito da morte. Fomos libertos da consequência dos nossos pecados. Fomos libertos da morte eterna acima de todas as coisas. E hoje podemos desfrutar não mais de um espírito de medo, não mais do medo da condenação, não mais do medo da separação eterna de Deus, mas um espírito de adoção que nos declara filhos e filhas, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Exalta o nome de Jesus, porque nós somos purificados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Sobre participarmos do sangue do Cordeiro de Cristo. E só ressuscitam no domingo de Páscoa aqueles que morreram com Jesus na sexta-feira à noite. O que é morrer com Jesus na sexta-feira à noite? É o arrependimento e a fé na palavra de Deus. O arrependimento dos nossos pecados. É se achegar diante de Deus e falar, Senhor meu Pai, realmente eu não merecia nada. Realmente eu merecia estar lá juntamente com o povo do Egito, sofrendo as consequências dos meus pecados e sendo visitado pelo espírito da morte. Mas eu reconheço a minha pecabilidade, eu me arrependo deles. Eu tenho fé na sua palavra, que diz que um Cordeiro de Deus veio ao mundo, derramou o seu sangue inocente para me purificar de todo pecado e iniquidade. Hoje eu não sou mais escravo do medo, da condenação pelos meus pecados. Eu não sou mais escravo da condenação ao inferno, mas eu sou filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então exalta o nome de Jesus, porque Ele já nos purificou, nos salvou e a obra está consumada. Que Deus abençoe vocês.